Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre metástase cerebral, que é a principal causa de tumor no sistema nervoso central, correspondendo a até 50% dos tumores cerebrais. Tá? Tem uma prevalência de 10 casos a cada 100 mil habitantes, com a prevalência que é mais comum na faixa etária entre os 50 e os 70 anos de idade. Os sítios mais comuns que causam metástase para o sistema nervoso central são pulmão, mama, melanoma, tumores renais e tumores do trato gastrointestinal. Na população pediátrica muda um pouco, tem uma prevalência maior de leucemias e linfomas, rabdomiossarcoma, o neuroblastoma e o tumor de Wilm. Tá? No adulto, o sítio do pulmão é o mais comum, tá? Correspondendo a 30 a 60% dos casos. Os tipos histológicos mais comuns que causam metástases são o adenocarcinoma e o tumor de pequenas células. Tá? O escamoso também pode causar, mas é menos comum. Câncer de mama corresponde entre 10 a 30% dos casos, o melanoma 5 a 20%, tumores renais 7% e tumores do trato gastrointestinal correspondem a 6% dos casos de metástase do cérebro. Tá? Desses sítios todos, o Uticel e o melanoma, eles são os que têm a maior capacidade de causar metástase no sistema nervoso central. Tá? Quando você tem um desses sítios, a chance de ter metástase fica entre 45 a 80% de chance de desenvolver metástase. Tá? Quadro clínico é um quadro clínico geral pode dar cefaleia, crise convulsiva, déficits focais, tá? Náuseas e vômitos por hipertensão intracraniana, rebaixamento de nível de consciência, perda de peso e síndrome consumptiva, dependendo de qual estágio que a doença está. Tá? No exame de imagem, a gente vai ver a localização mais comum de implante no sistema nervoso central na região temporoparieto occipital. Tá? É bem comum o acometimento da região subcortical, tá? A região do cerebelo também é acometida. E a anatomia da metástase no exame de imagem, a gente consegue ver uma lesão sólida, onde no interior da lesão a gente pode ter uma área de necrose central, uma área que não é sólida, tá? É comum também você ter uma área de hipodensidade ou de hipersinal em volta da lesão, que pode corresponder a edema causado pelo implante ou infiltração de tumor, tá? O tumor também ele pode ser envolvido por uma pseudocápsula cliótica, que pode dar um plano de clivagem para cirurgia, e pode também ter a presença de cistos no tumor, tá? Que é bem característico do câncer broncogênico, que costuma dar mais lesões císticas. É uma lesão que realça com contraste, realça bem com contraste, pode ter efeito de massa e pode também infiltrar a meninge, criando uma disseminação leptomeninge. Tá? Para tratamento a gente tem como opção, primeiro, medida mais urgente, o uso de corticoide, principalmente a dexametasona, que passa melhor a barreira hematoencefálica para diminuir o edema cerebral. Tá? Tem a opção de radioterapia, radiocirurgia, cirurgia para ressecção do tumor, realização de quimioterapia ou biópsia diagnóstica. Tá? E aí você pode fazer um combinado dessas cirurgias ou ter alguns critérios que te façam escolher uma ou outra. Tá? A opção que é mais clássica, é mais comum, é fazer a cirurgia seguida de radioterapia, que tem o melhor prognóstico, tentando sempre fazer a ressecção máxima da lesão. Tá? E a gente vai ter que avaliar, estratificar a nossa lesão, né, utilizando a ressonância, que a gente pode usar para estratificar a lesão metastática, o tamanho, tá? O número de lesões, a localização da lesão e o quadro histopatológico e a clínica do doente. Tá? Em relação ao tamanho, as metástases maiores elas têm uma tendência de ser tratadas cirurgicamente, principalmente lesões maiores do que 3 centímetros. Entre 1 e 3 centímetros tem um borderline, onde você pode optar pela radioterapia, radiocirurgia ou cirurgia, e lesões pequenas, principalmente menores do que 5 milímetros, a radiocirurgia é uma opção muito boa. Tá? Tumor único, se for uma lesão só, a cirurgia também tem um efeito bem melhor.
tá? Se as lesões forem múltiplas, a radiocirurgia ganha mais espaço. Localização do tumor, né? Se o tumor está numa área muito profunda, numa área muito eloquente, às vezes retirar essa lesão cirurgicamente vai ficar mais complicado. Você pode optar nesses casos pela radiocirurgia ou recorrer a métodos auxiliares ali para fazer cirurgia, como a neuromonitorização, a neuronavegação, ou operar com o paciente acordado para evitar sequelas se o tumor estiver muito próximo de áreas eloquentes, por exemplo, a área motora. Para tomada de decisão do tratamento, você também tem que ver a clínica do doente, tá? O estadiamento da doença, se a doença tem proposta de ser curada, enfim, qual o estadiamento que a doença está, se tem implante em outros órgãos, etc. O ASA, se o paciente tem condição clínica de suportar uma cirurgia, de suportar uma quimioterapia, de suportar uma radioterapia, e o KPS, que é o estado funcional do doente. E o histopatológico é importante também, porque tem alguns tumores que eles não são radiosensíveis nem quimiosensíveis. Então saber qual é o diagnóstico é importante também. Tá? Em relação à técnica cirúrgica, dependendo da região que tiver, você pode optar por alguns tipos de abordagem. O tumor mais subcortical, você pode fazer uma abordagem transcortical. O tumor subgiral, você pode ir através do sulco, transsulcal. Um tumor abaixo da ínsula, você pode acessá-lo através da fissura silviana. Um tumor na linha média, você pode optar pela abordagem interhemisférica. Intraventricular, você pode optar pela via transcalosa. E o tumor tem uma recorrência alta, podendo ter uma recorrência de até 40%. Então a chance de ter uma lesão nova é muito grande, tá? Em relação ao tratamento com a radioterapia pura, sem ser radiocirurgia, é radioterapia de whole brain, tá? Ou a radioterapia estendida ali do leito do tumor, a whole brain radiotherapy, que pode ser adjuvante ou primário, né? Pode ser adjuvante depois da cirurgia ou pode ser um tratamento primário, tá? A radioterapia já se sabe que ela aumenta a sobrevida e que causa melhora sintomática em relação aos sintomas do tumor. Para tomada de decisão, que a gente tem que ver é a escala de Karnofsky, que é o KPS, que mostra o estado funcional do doente. Ela é graduada em porcentagem, vai de 100% até 10%, de 10 em 10 ela vai perdendo funcionalidade. O paciente 100% é o paciente que está assintomático, é o paciente que está bem. O paciente com 10% na escala de Karnofsky é o paciente já moribundo, já perto da morte iminente. E entre esse 100 e esse 10% vai ter um espectro ali que vai decaindo o grau de funcionalidade. E aqui está a escala de performance de Karnofsky: 100% paciente sem evidência de doença, assintomático, 10% pronto para morte iminente, 90% sintomas mínimos, 80% nos sintomas maiores, mas tem autonomia de vida, tá? 50% necessita de assistência considerável, precisa de cuidado médico frequente. E assim, a ideia da tabela é mais ou menos essa. Na radioterapia tem um conceito interessante também na irradiação profilática do câncer de pequenas células. Como é um câncer que dá muita metástase para o sistema nervoso central, tem esse conceito de fazer uma irradiação profilática com radioterapia no câncer ou de célula, tá? Tumores que não são radiosensíveis, que não adianta fazer radioterapia, carcinoma de célula renal, sarcomas e os melanomas. Não tem uma boa resposta à radioterapia. E complicações que a radioterapia pode ter, a principal delas é a demência, que acontece pela necrose de neurônio causada pela radiação, mata os neurônios ali normais e causa demência no paciente que faz a radioterapia, principalmente a radioterapia whole brain. Tá? Pode também dar fadiga, lesão de pele, perda de cabelo, sintomas menores. Mas o principal, mais importante, é o declínio cognitivo. E a radiocirurgia, tá? É um outro procedimento que a gente pode fazer. A gente tem que selecionar bem o doente que vai para a radiocirurgia, tá? É melhor para aqueles pacientes que têm lesões múltiplas, onde você não pode ficar operando todas as lesões e acaba caindo na opção de fazer a radiocirurgia, tá? Evitar fazer em lesões muito grandes. O tamanho máximo para cair na radiocirurgia seriam lesões de 3,5 centímetros. Lesões pequenas são as mais
são as melhores para você fazer radiocirurgia, principalmente aquelas que têm menos de 5 milímetros e naquelas lesões que que são profundas ou que são inacessíveis para cirurgia. Também tem a radiocirurgia como uma opção. Em relação à quimioterapia para tumor de sistema nervoso central, para metástase de sistema nervoso central, ela tem uma eficiência reduzida, porque o cérebro tem a barreira hematoencefálica que dificulta a entrada dos quimioterápicos. O tumor, a lesão da metástase do sistema nervoso central, ela dá uma quebra da barreira hematoencefálica, o que ajudaria, teoricamente, a ação do quimioterápico. Mas mesmo assim, a barreira hematoencefálica acaba sendo o grande limitante da quimioterapia, tá? Existem tumores que são quimioresistentes, e algumas opções de quimioterapia que a gente tem para metástase são os inibidores de BRAF, da BRAFENIB, e o anti-PD-1, que é o pembrolizumab. Os três são os inibidores de BRAF, da BRAFENIB e o pembrolizumab. Os três são utilizados no melanoma, tá? E é sempre importante a gente lembrar de fazer a punção lombar para estratificar, tá? Para investigar se o paciente tem meningite carcinomatosa ou infiltração meníngea, que isso muda o prognóstico e muda o plano de tratamento do doente.